A Undime, ela escolhe como tema o regime de colaboração, responsabilidade dos entes federados frente ao desenvolvimento da educação municipal de maneira muito acertada. E eu acredito que pensar nessa mesa, né, que bem mais que falar sobre o regime de colaboração, mas trazer algumas experiências e, digamos que, provocar algumas reflexões em relação ao regime de colaboração, torna-se a nossa tarde bem mais agradável. É importante destacar que, ao falar do regime de colaboração, é importante situar no locus, né, de onde eu falo. Eu sou pedagogo de formação, tive a oportunidade de estar dirigente municipal de educação no período de 2013 a 2016, e, enquanto dirigente municipal, tive duas grandes oportunidades na vida, digo até que únicas. Primeiro, assim como grande parte dos colegas na época, de cursar especialização em gestão da educação municipal, uma parceria feita através do Pradime com a UFT. O segundo, de cursar o mestrado em educação, e a minha pesquisa de mestrado, como fiz paralelo quanto dirigente municipal, e decidi pesquisar sobre os indicadores educacionais do município, né, do meu município, do município em que estava à frente à gestão da educação. Isso possibilitou, de certa forma, bem mais que a trajetória, né, no âmbito da gestão do sistema de ensino, mas possibilitou também que a gente pudesse mergulhar bem mais nesses indicadores de resultado e perceber, né, dessa dimensão e essa complexidade da rede. E aí, como havia dito uma frase da nossa líder do grupo de pesquisa, a professora Rosilene, no que diz respeito à gestão da educação, a sua concepção democrática torna-se fundamental conhecimento das matrizes teóricas da gestão educacional e das instituições educacionais no Brasil com as suas tendências atuais, né? Esse é um pensamento da professora Rose. E aí, por que eu estou trazendo esse pensamento? Eu acho que é um consenso, foi colocado pelo Guilherme, foi colocado pela professora Luísa, nós pensarmos em regime de colaboração sem ter, né, a essência, e eu acho que esse é um consenso, em relação da busca da aprendizagem, da busca do sucesso escolar, do sucesso educacional, são indissociáveis esses pensamentos. E aí, nesse sentido, nós temos vários conceitos para o regime de colaboração. Na apresentação, eu procurei dividir esses conceitos em dois conceitos que eu acho que são os principais e talvez basilares. O primeiro é o que aqui nós vamos chamar de jurídico normativo. E a professora Luísa muito bem colocou, também o Guilherme, o conjunto, né, dos aspectos legais, normativos que nós temos que desenham esse regime de colaboração. E aí eu posso citar, como foi colocado, né, o prescrito na Constituição Federal, na própria Constituição Estadual, nas leis orgânicas dos municípios, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os planos municipais, estadual e no próprio Plano Nacional de Educação, diante daquilo que foi previsto, que tem sido construído no aspecto jurídico, no aspecto normativo e no aspecto legal do regime de colaboração. Um outro conceito é o que nós vamos chamar do aspecto, né, ou um conceito de natureza política institucional. E aí, ao falar nesse conceito do aspecto político institucional, ele vai ao encontro do início da fala da professora Luísa, até desse grande desafio nessa concepção e nessa configuração dos arranjos, modos, distintas concepções do que se configura o regime de colaboração no âmbito dos municípios, no contexto, no conjunto de municípios, nos estados e até a própria dimensão e a concepção da União. Então, talvez, todos esses conceitos eles poderiam ser organizados nesse aspecto jurídico normativo e no político institucional. Agora, o que é importante também destacar? Quando nós falamos o conceito do aspecto política institucional, é importante a gente observar aquilo que tem se colocado sobre a institucionalização desse processo, né? Ou melhor, dessa efetiva institucionalização, porque nós observamos que o processo ele é dinâmico, ele é complexo, e aí nós precisamos compreender sobre essa conjuntura para que a gente consiga observar também sobre os resultados o qual nós temos aferidos. E aí, a partir desses conceitos,
pensamos em trabalhar em 4 grandes frentes, ou 4 fatores, nos quais a gente tem a visão que não há regime de colaboração sem que nós tenhamos clareza sobre essas quatro grandes frentes. A primeira é o que nós vamos chamar de estrutura de governo. Eu acho que foi algo que já apontada pela própria professora Luísa, e por que eu estou fazendo referência? Eu acho que a Undime Tocantins, ela é muito feliz de trazer o Ceará para essa mesa, porque a experiência do Ceará é uma das experiências que nós temos como referência no país em relação a esse aspecto político institucional ao longo desse processo de implementação e fortalecimento do regime de colaboração entre o Estado e os municípios. Temos outras iniciativas, inclusive já como fruto de projeto de lei, e inclusive também, se nós formos observar os inúmeros cenários e contextos que nós temos tido no Estado de Tocantins ao longo dos anos, nós temos algumas semelhanças com essas ações que são realizadas no âmbito dos outros entes federados. Então, o primeiro destaque que eu queria fazer é em relação à estrutura de governo. Nós vamos observar que, assim como foi citado a coordenação específica do Estado do Ceará, no Tocantins, nós agora, na nova estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Educação, nós tivemos aí o pensar nessa estrutura de fazer uma reorganização administrativa e reestabelecer a assessoria de apoio aos municípios. Ontem, a nossa secretária, a professora Adriana, esteve aqui nos momentos iniciais do evento e até fez referência à professora Kelma, que também é ex-dirigente municipal de educação, servidora de carreira da secretaria e foi nomeada como assessora de apoio aos municípios. A ideia da secretaria é que, até o ano de 2018, nós tínhamos uma gerência de apoio aos municípios, uma gerência que era vinculada a uma diretoria, que era vinculada a uma superintendência, e, a partir daí, ao gabinete da secretaria. A assessoria de apoio aos municípios, ela vem com um link direto com o gabinete da Secretaria de Educação. Nós estamos, professora Kelma, com um conjunto de estudos e ações que estão sendo planejadas e gostaríamos de colocar até essa estrutura à disposição de todos os 139 municípios e os dirigentes municipais que aqui o fazem, para que a gente consiga fortalecer essas ações. A ideia e a forma que foi pensado e determinado pela secretária e pelo próprio governador é que nós tenhamos essa estrutura como uma estrutura de governança. Por isso que destaquei que não há, ao longo dessa configuração, o regime de colaboração se nós não tivermos clareza sobre essa estrutura de governança. O segundo ponto é o que eu queria chamar em relação à estrutura de financiamento. Então, eu vejo que nós temos vários contextos ao longo dos 139 municípios do Estado, e essa estrutura de financiamento ela vai desde as transferências para o ano de 2018. Só a título de exemplo, nós tivemos um montante de transferência para os municípios do Tocantins em torno na casa dos mais de 45 milhões de reais, de transferências que foram feitas somente de recursos, mas poderíamos citar inúmeras outras formas de assistência que são dadas que direta ou indiretamente ao apoio e também essa estrutura de financiamento. Como vamos colocar a utilização em relação das estruturas físicas das escolas, tanto por parte da cessão desses espaços por parte da Secretaria de Estado da Educação, também como por parte da cessão desses espaços por parte das Secretarias Municipais de Educação para a Secretaria de Estado. Eu queria só pegar um exemplo em relação a isso, que nós temos em relação a inúmeros outros municípios do Estado, são escolas, às vezes situadas no campo, que ofertam a educação dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, que são ofertados pelo município, e o Estado tem a parceria também para garantir o direito à educação aos alunos do ensino médio sem ter que deslocá-los do campo para a cidade. Então, assim, pode ser citado como exemplo, além dessas transferências, bem como também, eu acho que é importante destacar o conjunto de ações também formativas que nós temos nesse conjunto. Outra coisa que eu queria chamar a atenção são a estrutura de programas. Nós estamos fazendo um levantamento na secretaria, e até ontem, creio que na fala da professora Adriana, foi
dado um destaque a duas ações muito específicas que nós estamos aí em curso e já está à disposição de todos os municípios. O primeiro como nós ainda não temos uma lei, como alguns outros estados, que regulamenta o regime de colaboração específico com as especificidades do Tocantins, a Secretaria, em parceria com a Undime, nós construímos um termo de cooperação técnica, né? Esse termo de cooperação técnica, que inclusive desde ontem já está disponível aos municípios, vocês podem depois fazer contato com as MET e a gente fazer uma agenda de atendimentos para, né, proceder ao firmamento desse termo. E esse termo de cooperação técnica, ele visa uma descentralização dessas ações no aspecto da gestão pedagógica, administrativa e financeira também, tanto de cooperação recíproca entre o Estado e os municípios, como também os municípios do Estado. Paralelo a esse termo, nós estamos fazendo um levantamento de todas as ações e programas que estão em andamento hoje na Secretaria de Estado da Educação. E aí, a partir desse termo, nós teremos os termos de adesão. Vou pegar só um exemplo. Enquanto eu estava, quanto secretário, como dirigente municipal de educação, nós vivíamos um momento em relação à avaliação de desempenho dos servidores. E aí, assim, os municípios, na época, com dificuldade de instituir os seus sistemas próprios de avaliação, em virtude os mais diversos aspectos e contextos, e nós fizemos uma pactuação com o Estado para a utilização do termo, para a utilização do instrumento de avaliação de desempenho na época em relação ao Estado. Nós estamos passando por um processo de revisão desse instrumento, a intenção, né, tanto é que para esse ano, é que a avaliação de desempenho ela seja totalmente digitalizado, digital, e o que também estará disponível para os municípios, inclusive como o SGE, as outras ações formativas. E aí a ideia é que cada ação específica ela tem um termo de adesão, para que contemple as especificidades e as necessidades, tanto dos municípios, como também, né, em relação a quais seriam os melhores mecanismos de assistência que possam ser provocadas ou que possam ser disponibilizadas por parte do Estado ao conjunto dos nossos 139 municípios. Por exemplo, o Estado de Tocantins, embora seja o Estado caçula da federação, nós temos assim, um Estado muito dinâmico, né? E assim, com inúmeras complexidades. Dos 139 municípios do Estado, nós temos uma quantidade bem pequena de municípios, que é o que nós vamos considerar de municípios de médio a grande porte, e mais de 97% dos municípios eles são considerados municípios de médio a pequeno porte ou de pequeno porte especificamente. E aí, por que eu estou citando esse exemplo? Porque essas configurações, na própria organização da oferta dos serviços nos municípios, elas perpassam inúmeros fatores. E até hoje pela manhã eu estava atendendo um prefeito e até compartilhei com ele assim, falei, olha, eu estive como dirigente municipal de educação e hoje estou como secretário executivo da SEDUC. Os desafios são os mesmos, o que muda é a proporção. É a proporção dos desafios em relação à questão que nós temos nos mais variados aspectos. E aí é onde nós chegaríamos no que se refere às estratégias de colaboração. E aí essas estratégias com um foco ou um enfoque, né, mesmo direcionado à garantia do direito à educação, ao sucesso, né, no que se refere à questão da permanência dos alunos da escola e também no que tange em relação à questão da aprendizagem dos nossos alunos. Ontem a secretária, creio que teve a oportunidade de fazer, né, o lançamento durante a sua fala em relação ao selo Quem Educa Faz. É uma ação da Secretaria que a gente tem lançado de maneira que venha também a atender todas as instituições, todas as unidades de ensino inseridas, né, no âmbito do Estado de Tocantins, no sentido de promover, premiar as iniciativas pedagógicas, né, seja específicas ao atendimento dentro das escolas, em sala de aula por parte dos professores, como também da gestão dos sistemas e das redes de ensino. E
E, por fim, eu gostaria de fazer referência à fala da professora Gemima, que é atual dirigente municipal de educação de Ponte Alta do Tocantins, que fez, né, a sua pesquisa de mestrado, foi da primeira turma do mestrado em educação da UFT, que pesquisou sobre o regime de colaboração, ainda no ano de 2014, 2015, e chama-se muita atenção, dentre os resultados da pesquisa da professora Gemima, a frase que, né, o regime de colaboração pode vir a ser um incentivo na garantia da educação de qualidade na grande maioria dos municípios tocantinenses, justamente por essa complexidade, por essa diversidade e por essa necessidade de que a gente sempre fortaleça esses mecanismos e essas estratégias de diálogo, cooperação técnica, né, com foco no atendimento ao nosso aluno, às nossas redes e sistemas e, principalmente, à nossa comunidade. Então, assim, nesse sentido, dizer da minha satisfação de estar, nesse momento, representando a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes, né, em nome da secretária, professora Adriana, do governador Mauro Carles. Eu pego o exemplo quando o governador assumiu, e até pela própria experiência na Assembleia, ele sempre disse, né, que a gente precisa fortalecer os municípios. Eu acho que o fortalecimento dos municípios é o fortalecimento do território. E aí nós temos aí, ao longo desse fortalecimento, uma série de ações em várias outras frentes que está num processo de construção, de constituição. Então, colocar mais uma vez a assessoria de apoio aos municípios à disposição, a professora Kelma Tavares, né, já foi solicitado que os municípios que tiverem interesse, que possam estar fazendo contato na assessoria de apoio aos municípios, para que a gente faça um agendamento e apresentar esse conjunto de programas, projetos e ações que estão disponíveis ao município. Gostaria de agradecer também a presença do nosso gerente de educação integral, o Simon Borges, né? E também da nossa diretora de desenvolvimento da educação, a professora Larissa, que inclusive é o setor que está vinculado aí ao movimento ProBMCC e das experiências que nós temos, também uma das mais exitosas no estado do Tocantins em relação à estratégia de aprendizagem e também construção dos nossos currículos e das nossas diretrizes de currículo. Ok? Vamos colocar também à disposição, enquanto Secretaria da Educação, e sabendo que não há uma rede municipal ou estadual de ensino. Há um sistema que ele é construído, fortalecido, através de inúmeros outros atores. Muito obrigado.